pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a dica de 10 livros com o tema de sequestros. São 10 thrillers que envolvem sequestro. A primeira dica é de um livro que eu li há bastante tempo, já fazem mais de 5 anos, eu acho que em torno de 6 ou 7 anos. É o livro Identidade Roubada, da autora Chave Stevens, publicado pela editora Arqueiro. Esse livro é muito aflitivo, é um thriller psicológico daqueles que você não consegue respirar, de tanta agonia, de tanta aflição que dá durante a história. Aqui nós vamos conhecer a Annie. A Annie vai ser raptada, levada para uma cabana no meio de uma floresta muito isolada, e ela vai viver durante um ano totalmente isolada nesse lugar, sofrendo horrores por um psicopata, um sádico que faz barbaridades com a Annie. Ela vai contar essa história, ela vai contar tudo que ela passou durante esse período de um ano, nas suas sessões de análise. O livro é em primeira pessoa, então você sente aquela agonia da própria narrativa da personagem que sofreu todos esses abusos. É uma história muito bem escrita e que me marcou bastante. Outro livro que é bem antigo aqui na minha estante, que fazem vários anos que eu li, é o livro A Lista do Nunca, da autora Queth Zan. Esse livro foi publicado pela editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. Não é um livro muito popular, nem na época ele foi muito popular. Poucas vezes eu vi falando sobre esse livro. Vai contar a história de duas melhores amigas que elas são raptadas ao entrarem dentro de um táxi. Então elas são levadas para uma casa, elas ficam dentro de um porão por muitos anos, se não me engano são 3 anos também, sofrendo horrores na mão de um louco, de um psicopata, um professor que aparentemente é um homem normal, tranquilo, mas que lá dentro daquele porão ele faz horrores com as meninas. Junto com as duas melhores amigas tem mais 2 ou 3 meninas nesse local, acho que 3 meninas. Alguns anos vão se passar, a história é contada pela Sarah, por uma das meninas, e o psicopata está prestes a sair da prisão. Então todo o pesadelo da Sarah volta à tona com as lembranças e com o medo do que pode acontecer no futuro. É uma história muito marcante também. Na verdade, acho que todos esses livros, assim, de uma certa forma, são marcantes por conta do próprio tema que é o sequestro. Um livro que é um tanto quanto polêmico, mas que eu gostei muito, é O Casal que Mora ao Lado, da autora Shari LaPena. Esse livro deu o que falar, porque uns amaram, outros odiaram. Eu sou do time dos que gostaram bastante da história. Aqui, um casal vai jantar na casa do outro, um casal que mora ao lado mesmo. O sorveteiro, porque tá calor e ele tá querendo vender. E eu tô querendo gravar, mas vamos que vamos. Então um casal vai jantar na casa do outro, só que como a dona do jantar, a que fez o convite, não gosta de crianças, eles resolvem deixar a filhinha, o bebezinho deles em casa, já que a babá ligou de última hora falando que não poderia ir para cuidar da criança. Então a mãe fica tensa com essa decisão, mas ao mesmo tempo ela fica de meia em meia hora, um vai e olha o bebê, o pai vai, a mãe vai e tá tudo certo. Até que numa altura da noite eles chegam para dar uma olhadinha no bebê e ele simplesmente desapareceu. Não está lá, não tem pista nenhuma, não tem vestígio nenhum de alguém que possa ter entrado lá, pegado essa criança. Então a polícia vai começar uma investigação assim ferrenha, tentando descobrir o paradeiro dessa criança, e conforme as investigações vão avançando, segredos vão sendo revelados. Realmente eu gostei muito dessa história. O desfecho ficou um pouquinho abaixo, ele é um pouco previsível, mas a história em si é muito boa e me deixou bastante instigada e grudada nas páginas do livro. Esse é o meu livro favorito dessa lista, foi o meu livro favorito de 2018, O Colecionador. Foi publicado ano passado pela editora Darkside. Originalmente ele foi publicado em 1963, então é um livro antigo que sempre fez muito sucesso, sempre lembrado quando o tema é sequestro. Esse livro é O Colecionador, do autor John Fowles. Aqui nós vamos conhecer o Frederick. O Frederick é um funcionário público calmo, tranquilo, tímido, na dele, bem acanhado, e ele se apaixona perdidamente pela Miranda. Só que é um amor platônico, ele nunca teve contato com a Miranda, ele nunca conversou com ela, só que ele sabe tudo a respeito dela, ele sabe todos os horários dela, ele conhece as amigas, os amigos dela, todos os lugares que ela frequenta ele conhece. Até que ele tem certeza que a Miranda vai se apaixonar por ele também, a partir do momento que eles tiverem uma chance de se encontrar, de conversar, de ficarem juntos.
Então ele simplesmente decide raptar a Miranda. Ele a leva para uma casa que ele preparou especialmente para ela, com bastante conforto, com tudo que ele sabe que ela gosta, a marca do seu cigarro, bebida, os discos que ela gosta de ouvir, porque ele sabe de tudo isso. Então ele tem certeza que ele vai conquistar a Miranda a partir do momento que ficarem os dois ali a sós. Só que é óbvio que a história não é bem por aí. Esse livro é muito, muito bom, ele é excelente na verdade. Ele é narrado sobre os dois pontos de vista, sobre o ponto de vista do Frederick e da Miranda. O meu favorito disparado assim, é o do Frederick. A cabeça desse maníaco é assim, sensacional, se é que eu posso dizer isso, no bom sentido. Se é que existe um bom sentido na cabeça de um maníaco, mas vocês estão me entendendo, né? A narrativa é simplesmente fantástica. Um livro que foi muito comparado ao Colecionador quando foi lançado pelo Rafael Montes é o livro Dias Perfeitos, publicado pela Companhia das Letras. Aqui nós teremos o Theo. O Theo é basicamente um Frederick na vida, só que ele não é funcionário público. Ele é estudante de medicina, muito tímido, muito acanhado, solitário. Então no momento em que ele conhece a Clarice, ele fica fascinado pela beleza, pela liberdade, pela exuberância da Clarice, pela alegria que ela esbanja. E ele tem certeza que se os dois tiverem um contato mais íntimo, a sós, um tempo só para eles, a Clarice vai também se apaixonar por ele. Então ele acaba raptando a Clarice, coloca ela dentro de uma mala e os dois partem numa viagem assim, uma viagem sinistra, e a história tem um desenrolar assim fantástico. A narrativa é do Rafael Montes, então pode esperar coisa boa. O final é muito Rafael Montes, acaba virando um adjetivo, porque o final é a cara dele, é um baque, é um soco no estômago. O que desagradou muitas pessoas foi o que me agradou muito assim, no final, no desfecho desse livro. Só posso dizer que eu amei, que eu devorei, eu li em menos de 24 horas, assim, sem parar para comer, nem para respirar praticamente. Um livro que eu li recente, eu li esse ano, é o livro do autor que se tornou meu queridinho, Charlie Donlea, é o livro Deixada para Trás. Aqui nós vamos conhecer duas meninas, na verdade a gente não conhece muito bem elas, mas a gente sabe que elas vão ser sequestradas, vão ser raptadas, elas vão desaparecer de uma festa. Algumas semanas depois a Megan, uma das duas meninas, consegue escapar do cativeiro e volta, contando tudo que ela se lembra dos momentos em que ela ficou presa. Acontece que a Nicole, a outra menina, nunca mais apareceu. O tempo passou, alguns anos se passaram, a Megan acabou publicando um livro contando suas memórias desses momentos terríveis que ela passou. O livro se torna um best-seller e continua sem notícia da Nicole. A irmã da Nicole vai entrar em cena nessa história, a doutora Lívia, e ela é uma das melhores personagens que eu li assim, nos últimos tempos. Ela é estudante de patologia forense e ela tem certeza que a qualquer momento ela vai ter a irmã dela, o corpo da irmã, ali na sua mesa. Só que em um dos corpos que chegam para a Lívia analisar, ela acha que pode ter alguma pista do que aconteceu com a irmã dela. É um livro assim muito, muito bom. Eu li assim muito rápido também, devorei a história. O final foi muito surpreendente para mim, eu não esperava de jeito nenhum. O desfecho foi uma grande surpresa e eu amei ainda mais esse autor. Esse, se eu não me engano, é o segundo livro que ele escreveu e a cada um que ele escreve eu gosto ainda mais. Esse autor é perfeito. Outro livro bem recente que eu li também sobre sequestro é O Lado Obscuro, da autora Terry Fisher, publicado pela Faro. Esse livro vai contar a história da Senna. Ela acorda, ela vê que ela está em um lugar estranho. Ela está em uma cabana isolada no meio da neve, muito frio, e ela não sabe como ela foi parar ali. Ela está com um pijama que não é dela, ela está num lugar que ela nunca viu. Conforme ela começa a andar ali por dentro, ela vê que ela não está sozinha. Junto com ela, nessa mesma casa, nessa cabana, está o Isaac. O Isaac foi um homem que fez parte do seu passado. Então os dois conversando não vão entender nada, o que eles estão fazendo ali, por que eles estão ali. Já fazia tanto tempo que os dois não tinham contato nenhum, por que eles estão ali, quem foi que raptou os dois. E conforme eles começam a andar pela casa, eles vão descobrir algumas pistas relacionadas ao passado dos dois. E essas pistas talvez possam ser a chave que vai tirar os dois de dentro daquele lugar. Que livro incrível! Eu amei demais esse livro. Ele é um thriller psicológico na parte bem psicológica mesmo dos personagens, bem dentro da cabeça, principalmente da cabeça da Senna. Tem muito drama, é bem dramático, tem romance também. Eu amei demais assim, esse livro e falei tudinho os meus sentimentos quanto a ele na resenha. Mais recente ainda é A Filha do Rei do Pântano, da autora Karen Johnny, publicado pela Verus.
Esse livro eu li faz poucos dias, assim, resenhei aqui no canal para vocês também. Nesse livro nós vamos conhecer a Helena, quem nos conta a sua história é a Helena. A Helena é filha do sequestrador, com a sua mãe, óbvio. Então o sequestrador raptou a sua mãe quando ela era uma adolescente, levou ela para uma cabana muito isolada no meio do pântano e por 12 anos as duas viveram lá, juntamente com o pai. Então a Helena não sabia nada sobre o mundo externo, ela achou que a vida era aquilo ali, era dentro da casa dela, um lugar gostoso, onde ela aprendia tudo ali naquele pântano, naquela floresta, todas as artes de sobrevivência, o pai ensinava para ela, e ela achou que a vida era aquilo ali. Até que muitos anos vão se passar, hoje em dia ela já é uma mulher casada, tem suas filhas e ela descobre que o pai dela, que estava preso após ele ter sido capturado muitos anos atrás, ele acaba de fugir da penitenciária. E ela tem certeza que a polícia não vai conseguir recapturar o pai dela porque ninguém conhece aquele pântano como ela. Então ela está decidida a fazer essa caçada, encontrar o pai para que ele seja preso novamente. É uma história que envolve muitos sentimentos, sentimentos do passado, sentimentos atuais, é bem dramática, é uma história assim que tem uma aura de mistério junto com fábula, é muito linda essa história, eu gostei demais, a narrativa é sensacional. Falando em livros recentes, esse aqui tá fresquinho ainda na minha cabeça, tá fresquinho ainda aqui no canal, é A Corrente. Esse livro é sobre sequestro, mas não é um simples sequestro. Nesse livro nós vamos conhecer a Rachel. A Rachel teve a sua filha sequestrada. Então quando os sequestradores entram em contato para fazer o primeiro contato, para fazer as exigências com ela, eles exigem a quantia em dinheiro que eles querem, que ela tem que pagar para ter sua filha de volta. E além dessa quantia em dinheiro, ela precisa raptar também uma criança para que dê seguimento à corrente. A corrente consiste em você ter o seu filho sequestrado, você vai pagar e vai sequestrar o filho de outra pessoa. Aquela pessoa que teve o seu filho sequestrado vai continuar com a corrente e assim sucessivamente. A Rachel não vai se conformar com essa história, ela vai querer descobrir quem está por trás desses sequestros, dessa corrente diabólica. Então ela vai se mostrar uma mulher muito forte, muito mais do que ela mesma poderia imaginar. O desfecho tem uma cena longa, muito bem trabalhada, que eu gostei bastante, expliquei para vocês na resenha, e esse é outro livro que vale muito a pena conferir. O último livro dessa lista, mas não menos importante, pelo contrário, é o mais importante porque é uma história real. É a história da Jaycee Dugard, o nome do livro é Vida Roubada, Memórias. Nesse livro, a Jaycee vai contar todo o terror que ela passou ao ser sequestrada com 11 anos. Ela estava no ponto aguardando o ônibus escolar quando ela foi levada por um homem e ela ficou 18 anos presa dentro da casa desse homem e acabou tendo 2 filhas com ele. Ela vai contar todo o seu tormento antes dessas crianças nascer, durante a gravidez, depois que ela teve as filhas, o medo de que pudesse acontecer com as filhas, o que aconteceu com ela. Então, além de ser mãe, ela era protetora, era irmã, cuidadora, ela virou uma leoa em cima daquelas crianças para que nada do que ela sofreu chegassem até as filhas dela. E nem que elas percebessem a aura de angústia e sofrimento que tinha naquele lugar. A história é muito boa, ela conta como ela conseguiu escapar, como foi a vida dela depois. Gente, é sensacional. Se você gosta de histórias reais de sequestro, como o livro da Natasha Kampusch, eu acho que é assim que se pronuncia, esse livro aqui é muito bom, eu indico demais para vocês. Foi publicado pela editora Best Seller. Então esses foram os livros com o tema sequestro. Se vocês quiserem me dar uma dica de tema dentro dos thrillers para que eu possa gravar para vocês, é só deixar aqui nos comentários. E se você leu algum livro com o tema sequestro também, que não está nessa lista e que você gostou muito, conta aqui embaixo pra gente também, para que a gente possa ler e compartilhar nossas impressões. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no like, se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo, compartilhe bastante para que muitas pessoas possam conhecer o meu trabalho. E é isso aí, eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Tchau!